Entre os impérios que se ergueram e caíram na antiguidade, poucos reis deixaram uma marca tão profunda e tão enigmática quanto Nabucodonosor II. Seu nome atravessou séculos, aparecendo em inscrições babilônicas, profecias bíblicas e relatos gregos. Chamado de conquistador, visionário, tirano e instrumento divino, ele é lembrado tanto pela grandiosidade de sua obra quanto pelo mistério que cerca sua queda. Rei da Babilônia, no auge de seu poder, Nabucodonosor não apenas reconstruiu uma cidade, transformou-a em uma das maravilhas do mundo antigo. Seu império se estendia da Mesopotâmia à Palestina, do Golfo Pérsico ao Egito. Seu nome era temido. Sua vontade, absoluta. Mas por trás das muralhas douradas e dos jardins suspensos, havia um homem complexo, religioso, orgulhoso, ambicioso. Um rei que sonhava com a eternidade, mas que, segundo os relatos, acabaria enfrentando a própria loucura e, simbolicamente, desafiando os céus. Essa é a história de Nabucodonosor, o homem que levou a Babilônia ao topo do mundo e pagou o preço por querer tocar as estrelas. Nabucodonosor II nasceu por volta de 634 a.C., filho do rei Nabopolassar, fundador da dinastia neobabilônica. Seu pai havia liderado a revolta que pôs fim ao domínio assírio sobre a Mesopotâmia, um dos impérios mais brutais e duradouros da região. A Babilônia, antes subjugada, renascia como potência. Desde cedo, Nabucodonosor foi moldado para o comando. Destacou-se como general em campanhas militares e, em 605 a.C., venceu a famosa Batalha de Carquemes contra os egípcios, um marco decisivo que consolidou o controle da Babilônia sobre a Síria e a Palestina. Pouco tempo depois, com a morte de Nabopolassar, assumiu o trono. Já como rei, mostrou-se mais do que um guerreiro. Era um administrador meticuloso, um estrategista político e um patrono das artes e da religião. Seu governo combinava força militar com um projeto grandioso de centralização, expansão e renovação urbana. Nabucodonosor reconstruiu a Babilônia como nenhuma cidade havia sido reconstruída. Fortificou suas muralhas, ergueu palácios monumentais, renovou templos e expandiu os canais que alimentavam os campos férteis da Mesopotâmia. Sob seu comando, a cidade se tornou o coração cultural, econômico e espiritual do mundo antigo oriental. Seu império se estendia sobre povos diversos, de culturas distintas. Mas Nabucodonosor sabia usar o poder com flexibilidade. Administrava com mão firme, mas permitia certa autonomia local, desde que a ordem fosse mantida e os tributos pagos. Foi também durante seu reinado que ocorreram eventos marcantes para a história de outros povos, especialmente os hebreus. Ao conquistar Jerusalém, Nabucodonosor destruiu o Templo de Salomão e deportou parte da elite judaica para a Babilônia. Esse episódio, o cativeiro babilônico, marcaria profundamente a memória cultural e religiosa do povo judeu. Nabucodonosor não apenas herdou um império em crescimento, ele o ampliou, fortaleceu e, por 2 gerações, o tornou o centro do mundo conhecido. Sob Nabucodonosor II, Babilônia deixou de ser apenas uma capital administrativa, tornou-se um símbolo material do poder, da glória e da ambição de um império. Ele não queria apenas governar. Queria que seu nome fosse lembrado por milênios.
Sua Babilônia era uma cidade cercada por muros colossais, largos o suficiente para que carruagens pudessem correr lado a lado sobre eles. Os portões, entre eles o famoso portão de Ishtar, eram decorados com relevos de animais sagrados e ladrilhos esmaltados em azul profundo, um espetáculo visual único na antiguidade. O templo de Marduk, o deus patrono da cidade, foi ampliado e adornado com riquezas jamais vistas. Acima dele, Nabucodonosor teria mandado construir a Zigurate Etemenanque, uma torre escalonada que muitos associam à lendária Torre de Babel. Se existiu como descrito, foi uma das mais impressionantes construções religiosas da Era Antiga. Mas a estrutura mais famosa atribuída a seu reinado é, sem dúvida, os Jardins Suspensos da Babilônia. Embora não haja provas arqueológicas definitivas, os relatos antigos os descrevem como uma maravilha criada para agradar sua esposa, Amitis, nostálgica das montanhas verdes de sua terra natal. Terraços elevados, regados por sistemas hidráulicos complexos, cobertos por vegetação luxuriante em pleno deserto, um milagre de engenharia e um símbolo de poder divino. Cada construção, cada rua pavimentada, cada templo restaurado, era também uma mensagem política. Nabucodonosor não governava apenas com exércitos, governava com pedra, cor, forma e mito. Sua cidade era uma vitrine de estabilidade, riqueza e favor dos deuses. Babilônia tornou-se o espelho de sua glória. E ele, um rei que se apresentava não só como soberano, mas como restaurador da ordem cósmica. Um homem em sintonia com os céus, ou talvez, como o alertariam os antigos, alguém perigosamente próximo de desafiá-los. Apesar de seu domínio firme e seu projeto grandioso de cidade eterna, Nabucodonosor era também um homem profundamente religioso e, ao mesmo tempo, consumido pelo orgulho. Ele acreditava que sua vitória, sua glória e sua cidade eram reflexos diretos de sua devoção aos deuses, especialmente a Marduk. Mas entre a devoção e a arrogância havia uma linha tênue. Na tradição babilônica, o rei era visto como o representante dos deuses na terra, não como um deus em si. Ao longo dos anos, porém, os atos e as palavras de Nabucodonosor começaram a mostrar sinais de alguém que via em si mais do que um intermediário. A fronteira entre o humano e o divino parecia cada vez mais turva. É aqui que entra uma das narrativas mais simbólicas e debatidas da antiguidade. O episódio descrito na Bíblia, no livro de Daniel. Segundo o relato, Nabucodonosor teria tido um sonho perturbador, uma árvore gigantesca, que se estendia até os céus e alimentava toda a terra, mas que seria derrubada. Nenhum de seus sábios foi capaz de interpretar o sonho, até que Daniel, prisioneiro hebreu na corte babilônica, o decifrou. A árvore era o próprio rei. Daniel o advertiu. Sua arrogância o levaria à queda. E, segundo o texto, a profecia se cumpriu. Nabucodonosor enlouqueceu. Foi expulso do convívio humano. Viveu como um animal, alimentando-se de ervas e dormindo ao relento. Somente após reconhecer a soberania divina, teria recuperado a razão e o trono. Historicamente, esse episódio é impossível de comprovar. Mas o simbolismo permanece potente. Um rei que levou seu império ao auge, mas que caiu vítima de sua própria grandeza. Seja lenda ou metáfora, a história reflete um temor comum nas culturas antigas. Quando um governante se aproxima demais dos céus, os deuses respondem com rigor. O nome de Nabucodonosor
atravessou milênios, não apenas nas tábuas de argila da Babilônia, mas nas páginas da Bíblia, nos escritos gregos, nas tradições judaicas, cristãs e até islâmicas. Cada civilização que falou dele enxergou um reflexo diferente: um conquistador, um tirano, um louco, um instrumento divino, um rei eterno. Para os babilônios, ele foi o restaurador, aquele que elevou sua cidade à glória máxima, que reconstruiu templos e zigurates, que trouxe ordem, riqueza e prestígio. Seu nome foi gravado em inscrições por toda a Mesopotâmia como símbolo de força e legitimidade. Para os hebreus, ele foi o destruidor de Jerusalém, o rei que levou o povo ao exílio, mas também o agente de um castigo divino. A Bíblia o retrata com ambiguidade, violento e orgulhoso, mas também capaz de se arrepender e reconhecer a soberania de Deus. Uma figura trágica e complexa. Na tradição grega, seu nome ecoou por meio de lendas, associado à Torre de Babel e aos jardins suspensos. Para os medievais europeus, era um exemplo de como o orgulho pode derrubar até o mais poderoso dos homens. Historicamente, Nabucodonosor foi um dos maiores reis do Oriente Antigo. Construiu um império, moldou uma civilização e deu ao mundo uma cidade que se tornaria símbolo de poder e mistério. A Babilônia que ele ergueu pode ter sido conquistada, mas sua imagem permanece até hoje. Nabucodonosor desafiou os céus, e mesmo que tenha caído, o eco da sua ambição ainda ressoa entre ruínas, textos sagrados e lendas. Como todo grande nome da história, ele se tornou maior que sua própria vida. Um homem que governou com mãos de pedra e deixou marcas que o tempo não apagou.